Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez estamos ainda falando de Portugal, Torres Vedras, a mensagem de número 29, que tem por título O Exército do Vale de Ossos Secos. E a leitura da Bíblia é Ezequiel 37, versículos de 1 até 14. Irmãos, eu só queria chamar a atenção para a última mensagem de número 28, quando a Bíblia fala do rio e fala dos canais do rio, e nas suas proximidades do texto bíblico, ele fala do reino de Deus e fala do trono de Deus e fala em que Deus reina. Em Apocalipse 22 nós vemos que o rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então a graça flui com todas as riquezas de Deus, a sua vida, a sua natureza santa, todos os seus atributos divinos, como justiça, santidade e glória, o amor e luz. E também sai essa graça, esse rio flui, juntamente com todas as virtudes humanas perfeitas de Cristo, que nós precisamos para viver a nossa vida humana. Só que o resultado que Deus quer obter é para que todas as coisas estejam encabeçadas por Cristo. Porque Deus quer reinar por meio de Cristo. Por isso, o rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Por isso, ao desfrutarmos do rio da graça na vida da igreja, você deve perceber que cada vez mais Cristo governa as nossas vidas. Ele passa a habitar na nossa mente. Os nossos pensamentos, de tanto nós fazemos a imersão na palavra, começam a ser controlados. A nossa mente passa a ser controlada por Cristo, pela sua palavra. E as nossas emoções deixam de ser aquelas emoções instáveis, aquelas emoções frágeis, que facilmente caímos em depressão, facilmente caímos em toda sorte de fragilidades emocionais. E a nossa vontade passa a coincidir com a vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos, não é à toa que fazendo a imersão na palavra, a nossa vida passa a mudar. A vida da igreja começa a fazer sentido e a edificação da igreja acontece. E nós estamos sendo preparados para a luta espiritual. Por isso que, quando eu li Salmo 68, que eu terminei lendo o Salmo 68, eu queria começar esta mensagem lendo de novo Salmos de número 68. Versículos 15 e 16. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? Irmãos, antes de chegar no final dos tempos, há muitas coisas nesse mundo competindo com orgulho, serem maiores, superiores ao que a igreja do Senhor faz. Nós somos desprezíveis, porque durante
20 séculos da existência da igreja, pelo menos 19, a igreja viveu mais na degradação do que dando vitória para o Senhor. Mas, queridos irmãos, chegamos no final dos tempos. Nós vamos dar vitória para o Senhor. E o Senhor está elevando o Monte Sião. O Senhor está nos fazendo o quê? Quem se gabou até agora, não vai ter inveja de nós. Não é? Vai dizer assim: por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para sua habitação é o Monte Sião. O Senhor habitará nele para sempre. Ainda que, fisicamente, esse Monte Sião não seja o pico mais alto daquela região de Jerusalém. Mas, irmãos, aos olhos de Deus, Monte Sião é o pico mais alto, porque Deus é que o fez mais alto. Nós estamos hoje, na realidade, no Monte Sião. Então, eu queria encorajar vocês, O fluir do rio fez com que nós fôssemos elevados por Deus. Elevados, irmãos, para aparecer agora, 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não aparecia nessa sociedade humana. Nós éramos, como que agentes secretos. Fazíamos nossas reuniões, e ninguém sabia quem nós éramos. Mas graças ao Senhor, o Senhor foi nos elevando. A comportagem dinâmica fez toda a diferença. Não é isso? A pregação do Evangelho, posso orar por você, pelas igrejas, fez toda a diferença. A rede de cuidados nas igrejas, das mulheres conectadas, dos homens de oração, e dos jovens, do Avança Jovem, irmãos, isso fez toda a diferença. E ainda mais agora, irmão, Deus nos fez aprender a vivermos no Espírito, falando entre nós, fazendo imersão na palavra. Isso também fez toda a diferença. Nós estamos sendo elevados e estamos aparecendo na sociedade. De repente alguém fala: mas vocês estão em todo lugar. Eu fugi, do Brasil, da América do Sul, e aqui na Europa vocês estão também. Vocês estão em Portugal? Vocês estão na Espanha? Vocês estão na Itália? Vocês estão na Alemanha? Que mais? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor é que nos evidenciou. Mas nós continuamos um pequenino rebanho. Continuamos, em termos de número, insignificantes. Em termos de força política, não temos. Em termos de poder financeiro, econômico, não temos. Mas o Senhor tem nos dado, suprido tudo que precisamos. Para o avanço da obra. Esses 300 mil euros, Matias? Vai sair. Vão sair. O Senhor vai suprir. Vocês vão ver. Novembro do ano que vem, nós vamos ter o lugar construído. O Senhor vai suprir. Mas vai passar por você, do seu bolso. Passar pelo seu bolso. Isso que é a graça. Ó Senhor Jesus. Bom, eu vou correr porque ontem acabei demorando muito para entrar na mensagem. Então hoje eu vou entrar mais cedo. Quem sabe a mim pode jantar um pouco mais cedo, a mim. De novo, estão falando que eu pego muito no pé do Ami, Mas o meu parceiro fiel, Eu vou falar hoje, ontem falei de Salmos, Hoje eu vou falar de Ezequiel. Quero que vocês tenham uma ideia do que trata, do que fala o livro de Ezequiel. Na verdade, eu já li, uma vez, expliquei alguma coisa, deixa eu ver. Ezequiel, dá uma olhada lá em Ezequiel. Ezequiel 1, Ezequiel, ele era da linhagem de sacerdotes. Versículo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, eu tive
visões de Deus. Quer dizer, 30º ano, quer dizer, aos 30 anos de idade, Ezequiel, como sacerdote, deveria iniciar o seu ministério de sacerdócio. Mas como ele já estava entre os exilados, ele não estava no templo, não havia templo para ele poder oficiar como sacerdote. Então Deus lhe deu uma outra função, a função de um profeta. Então Deus passou a dar essas visões para ele. Tá bom? Então, vamos fazer um resumo bem rápido do livro de Ezequiel. Bom, Ezequiel 1, vocês já sabem que eu amo muito. Fala dos 4 seres viventes, de onde veio, né, o zigue-zaguear dos colportores, o seapista, não é isso? E de onde vem o elétron, metal brilhante, né? Onde vem aquele fogo ardente. Irmãos, vocês lembram, eu já falei há muito tempo, né, atrás, irmãos, está em Ezequiel capítulo 1. Mas Ezequiel, vou fazer uma resenha. Ezequiel capítulo 1 até o capítulo 24 são as visões sobre a repreensão do Senhor sobre o seu povo, contra o seu povo. Mas essas visões, essas palavras, essas profecias foram antes da queda de Jerusalém. Ezequiel 1 até 24 são palavras do Senhor, né, contra o seu povo antes da queda de Jerusalém, tá? Então, ali fala, nesses 24 capítulos, fala do juízo de Deus contra a cidade santa, Jerusalém, contra o templo, contra os falsos profetas que surgiram em Israel, contra os anciãos do povo de Israel, idólatras, e contra os habitantes de Jerusalém. Irmãos, degradação total. Aí os capítulos de 25 a 32, Ezequiel 25 a 32, são profecias as profecias são o juízo contra as nações pagãs. Ezequiel 25 a 32, juízo contra as nações pagãs. Agora, de capítulo 33 para frente, nos interessa. Capítulo 33 até 39 de Ezequiel, fala da restauração do povo de Deus pela vida. E capítulos de 40 até 48, o último capítulo de Ezequiel, fala da edificação do templo santo de Deus. Tudo isso, da parte final, a partir do capítulo 33 até o capítulo 48, essas profecias são aplicadas sobre o povo de Israel, mas não nos dias de hoje. É quando o povo de Israel for restaurado, quando o povo de Israel for regenerado. E quando será isso? Quando é que o povo de Israel vai ser regenerado? Quando é que vai ser restaurado? Só depois da segunda vinda de Cristo. E a restauração, a regeneração, a realidade daquilo acontecerá durante o milênio. Tá? Atos capítulo 3, dá uma olhada. Vocês estão conseguindo ter uma noção sobre o livro de Ezequiel, né? Vamos dar atenção de 33 para frente, né? 33 a 39 é restauração do povo de Deus pela vida, e de 40 até 48 fala do término da construção, né, do templo santo de Deus, da edificação do templo santo de Deus, que faz uma referência aos dias de hoje da igreja, da edificação do corpo de Cristo. Atos 3,
versículo 20 e 21. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Quer dizer, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, enviado por Deus o Pai, pelo Pai, então começará o tempo da regeneração do povo de Israel, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o povo de Israel é um povo amado de Deus. Deus escolheu Abraão, e de sua descendência Abraão, Isaque e Jacó, que nós chamamos de patriarcas, né? Deus então conseguiu uma nação, a nação de Israel. Essa nação é a menina dos olhos do Senhor. Ele ama esse povo. Infelizmente, esse povo, ao longo do tempo, né, teve o seu auge, né, com Moisés, e teve seu auge com o rei Davi, em termos do reino. Mas, não pouco depois, né, de Davi, o reino de Judá e o reino de Israel entraram numa degradação. E até que foram levados em cativeiro, né, o reino do norte, o reino de Israel, foi levado para a Síria, e o reino do sul, o reino de Judá, foi levado para cativeiro babilônico, e acabou a nação de Israel. A nação de Israel só veio a ser restaurada agora, certo? Por isso, irmãos, mas mesmo assim a situação espiritual não continua ruim. Eu digo, a situação, né, do povo de Israel com relação a Deus, né? Embora Deus ame esse povo, Deus ainda cuida desse povo, né? Eles, por causa desse afastamento de Deus, eles hoje estão em dispersão, né, em todo o mundo, até que em 1948, Deus então restaurou a nação de Israel. Mas ainda a condição espiritual não está boa. E Deus vai mudar a situação no final dos tempos, quando o Senhor voltar pela segunda vez. Mas o que isso tem a ver conosco, com a igreja? Irmãos, tudo que Deus faz com o povo de Israel, desde a sua escolha, na verdade Deus quer indicar que a realidade espiritual desse povo, irmãos, é a igreja. Somos nós. E tudo que Deus deseja fazer com o povo de Israel, irmãos, você pode ver que a realidade Deus quer fazer conosco. Então, a restauração do povo de Israel vai acontecer só depois da segunda vinda de Cristo e durante o milênio. Mas a restauração da igreja, irmãos, tem que ser agora, tem que ser no final dos tempos. Quem que vai trazer a segunda vinda de Cristo? Se a igreja não for restaurada, se a igreja continuar na degradação, né, Matias? Quem que vai? Quem que vai trazer o Senhor de volta? Quem que vai realizar a vontade de Deus? Por isso, irmão, nós fomos colocados, somos privilegiados. Fomos colocados por Deus, irmão, nesses últimos tempos. E Deus conta com você. Somos os trabalhadores da última hora. Deus não pode mais esperar. Ficar nesse, como é que fala, né? Empurrando com a barriga essa situação da igreja, degradação, não é isso? Vai e volta, irmãos. O povo ainda vivendo pela vida da alma, disputando poder, disputando posição, orgulho, nós não lemos agora, buscando cada um sua glória, fama, sua própria obra, discutindo, disputando entre nós. Irmão, o Senhor não vai poder voltar nunca. Mas graças ao Senhor, o Senhor trabalhou entre nós, não é? O Senhor usou o ministério de Mondonk, trabalhou 40 anos, mas agora entramos em novos tempos.
nos tempos finais, na última hora. Por isso o Senhor nos chamou. Quem está aqui à disposição do Senhor? Chegou o tempo da convocação. Salmo 110. No dia da convocação, Ele está nos convocando. E o seu povo se apresentou generosamente. Salmo 110, 3. As igrejas estão se apresentando, graças ao Senhor. Isso não aconteceria, irmãos, 10 anos atrás. Mas agora está acontecendo. Não existe esse clima agora entre nós? Atender a convocação do Senhor? Certo? E mais do que isso, o Senhor está fazendo cair como gotas do orvalho. Você não sabe de onde vem? Os jovens. Os jovens. Eu estou olhando aqui, a maioria que vocês são formados de jovens, ó, jovens. De onde veio tudo isso? De onde vem essa força? Irmãos, o Senhor, o Deus Pai prometeu ao Filho e deu para Ele. Para poder colocar todo o seu inimigo debaixo dos seus pés. Deus está formando esse exército de jovens santos. Olha, o Senhor está levantando crianças. Lá no Brasil, América do Sul, as crianças, irmão, estão saindo para pregar o Evangelho. Melhor do que nós. Não tem conceito, não tem preconceito. Orando pelas pessoas, aprendendo com os adultos, orando pelas pessoas. Que maravilhoso. Nossos adolescentes, irmãos, uma idade tão difícil, uma idade ainda de alto, né? Tentar se firmar ainda, né? Na sua personalidade e tal, muita mudança, muita dificuldade e tal. É por isso que alguns chamam de aborrecente, né? Está sempre aborrecido, sempre bravo, sempre, né, descontente, insatisfeito. Mas, irmão, graças a Deus, nossos adolescentes, eu vejo pelos meus netos, 2 netos que estão aqui, irmãos, que participaram no SEAP de adolescentes em guerra. Eles entraram nesse exército, né? 2 vezes, 3 vezes que passaram lá, irmãos, são outros. Por isso, irmãos, eu quero encorajar aqui na Europa também, os adolescentes. Não vamos deixar adolescentes virarem aborrecentes. Vamos chamar os adolescentes em guerra. Também aqui na Europa. As crianças também têm, né, oportunidade de sair com os pais, com os avós, para pregar evangelho. Vamos mudar a cultura deles. Eles fazem parte desse exército para trazer o Senhor de volta. Irmão, nós estamos na verdadeira restauração da igreja. Ó Senhor Jesus. E a restauração da igreja, irmãos, começa agora no final dos tempos. Eu não sei se vocês acreditam, eu acredito piamente que nós entramos, irmãos, na era final que antecede a volta do Senhor. Nós entramos, irmãos, na era em que Deus falou, não posso esperar mais. Se eu tenho uma condição mínima que a igreja pode cooperar comigo, a igreja não confia mais em si mesma. A igreja não vive mais, não confia mais viver na sua vida da alma, né? Essa igreja que vive no Espírito, dá as mínimas condições para eu começar a atuar, eu vou começar o tempo final. Sabe quando esse tempo final? Eu levo para vocês. Apocalipse. Ou seja, nós entramos na era do Apocalipse. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono.
Durante 20 séculos, Deus não conseguiu fazer com que todas as coisas estejam encabeçadas em Cristo. Mas agora Deus não pode mais esperar mais. São 7 espíritos diante do seu trono, pronto para atuar. Agora Ele fez fluir esse rio do seu trono da graça de uma maneira mais forte para a sua igreja. Mas com o intuito do quê? De colocar debaixo do trono de Deus. E Ele enviou quem? Ele enviou 7 espíritos. Estamos na era dos 7 espíritos. Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, vocês estão percebendo? Tudo diante do trono, tudo relacionado com o trono, tudo relacionado com o reino, com o encabeçamento de Deus por meio de Cristo, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Irmão, chega de mornidão na igreja, chega de situação de degradação na igreja, chega de a igreja ficar brigando entre si, é ou não é? Inveja, ciúmes, divisões, chega! Está na hora de atuação das 7 tochas de fogo que estão diante do trono, e que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, irmãos, vieram entre nós aqui para nos queimar. 7 tochas de fogo. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono, de novo trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados por toda a terra. Irmão, quem é que está fazendo a gente, de repente, se tornar possível conquistar o continente africano? Nós não temos essa capacidade. Não temos. O Senhor entregou na nossa mão. Graças ao Senhor, até o nosso irmão, né, como chama, traduziu o primeiro livro para árabe. Antônio, irmão Antônio, traduziu para o árabe. Eu pensava que nós íamos conquistar o continente africano até central, a África Central, ali na região do Congo ali, né? Porque por norte, irmãos, são os países muçulmanos, países árabes, muito difícil de conquistar. Mas eu não sei o que o Senhor quer de nós, né? Já tem um livro traduzido para árabe. Quem sabe de alguma forma esse rio vai fluir para lá. E o Senhor abriu para nós a Ásia, por meio da Austrália, último continente de Oceania, e nós já passamos até Timor-Leste. Timor-Leste é a porta para a Indonésia, para a Malásia, aquela região lá. Nós temos irmãos na Coreia, temos irmãos no Japão. E de repente o Senhor nos abriu uma porta no Porto Rico. Vamos formar muitos comportores para trabalhar na América do Norte e também em todos os países de língua inglesa. Espanhola também, né? Porto Rico fala espanhol. Irmão, o Senhor quer fazer os 7 espíritos percorrer toda a terra. Estrategistas não somos nós. Deus é o maior estrategista. Ele está nos usando, esse pequenino rebanho, que não tem grande força, tem pouca força, mas Ele abriu diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Não tenho muitos recursos financeiros, mas um pouco, né? Quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Por isso, irmãos, essa noite eu quero animar você, fazer você enxergar. Nós temos uma era diferente. Nós estamos em um momento diferente.
Por isso exige que nós tomemos uma atitude diferente. Vamos ser diferentes? Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora são diferentes. Não são convencionais, porque convencionais foram convocados de 3 em 3 horas. Mas na última hora, ele já convocou o último turno de 3 horas. Na última hora, Deus falou, peraí, precisa apressar isso. Né? Vamos restaurar. A restauração e a regeneração de Israel, a realidade está na igreja. Então vamos restaurar. Chegou no final dos tempos. Vamos restaurar essa igreja em Filadélfia. Senhor Jesus. Ezequiel, quando eu falei de 33, abre sua Bíblia em Ezequiel 34. Eu falei de Ezequiel 33 até 39, sendo o momento em que o Senhor restaura o seu povo. Agora eu vou aplicar na igreja. O Senhor está nos restaurando pela sua vida. Restaurando-nos pela sua vida. E 34 começa, 33 começa, mas 34 eu quero ler alguma coisa com vocês. 34, versículo 11. Olha a preocupação do Senhor. A preocupação de Deus, irmãos, é pelas ovelhas. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, né? E as introduzirei na sua terra. Eu vou falar um pouco da terra boa de Canaã. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes. Essa palavra corrente, de novo, irmãos, são canais, tá? Junto aos canais. Irmãos, os canais apacentam. Deus usa vocês como canais desse rio para apacentar as ovelhas, né? E em todos os lugares habitados da terra, Deus vai apacentar. Irmãos, o que significa isso? Essa profecia se aplica diretamente com o povo de Israel. Porque quando o povo de Israel for ajuntado para a última batalha de Armagedon, eles serão encurralados ali na região de Jerusalém, né? E cercados por todo tipo dos exércitos, e não tem para onde fugir. Ali diz o Senhor, congregará na sua vinda, ele congregará os filhos de Israel de todos os lugares. Ele juntará todos eles no mesmo lugar. Ali Deus vai salvar os remanescentes de Israel. Eles vão invocar, reconhecerão Jesus como Senhor. Jesus que eles mataram, crucificaram. Agora, naquele momento, eles vão invocar o nome do Senhor. Vão reconhecer Jesus como Senhor e Deus vai salvá-los. E aí, a partir daí, irmãos, Deus vai apacentar. Mas, irmãos, isso se aplica na igreja como? Vocês se lembram quando Jesus veio aqui na terra? Em Mateus 9. Ele não ficou numa sala ensinando os discípulos a Bíblia. Ele saiu às ruas. E qual era o seu coração? Ele foi logo para cuidar das multidões. Vamos ler. Mateus 9. Vamos devagar, hoje tem um pouquinho mais de tempo. Vamos lá. Mateus 9. Eu quero que vocês saibam, sabe, o coração de Deus. Deus, quando Ele olha para o homem disperso, sem sentido de vida, sabe, sendo castigado por esse mundo de trevas, irmãos, dói o coração de Deus. Então Ele se preocupa com as pessoas. Ele começou com, né, versículo 35, Mateus 9, 35. E percorria Jesus
todas as cidades e povoados, por isso precisamos ir para as ruas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, hoje por meio da colportagem, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha com os olhos dele, como é que ele vê as pessoas da terra? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não estão debaixo do encabeçamento de Cristo. Não estão debaixo do governo do trono de Deus. Quando o homem se desconecta, da autoridade de Deus, desconecta da verdade, desconecta de Deus como tudo, irmãos, o homem vive uma vida de miséria. E nós que, graças a Deus, fomos resgatados, nós temos a obrigação de sermos esses canais para cuidar dessas ovelhas. Temos que ir para as ruas, pregar evangelho, resgatá-las dessa situação, castigados, eles são castigados por esse mundo das trevas, vamos trazer para o reino do Filho do seu amor, Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Ele apacentará, isso vai ocorrer no reino milenar, porque no final da grande tribulação o Senhor virá à terra e reunirá na terra santa todos os judeus dispersos, vinda de todas as partes da terra. Onde está isso? Mateus 24, dá uma olhada. Mateus 24. Eu, na verdade, já falei sobre isso, quando nós vimos Mateus, Mateus 24, versículo 31. Não, peraí, não é aqui não, peraí. É isso mesmo? Mateus 24, sim, 31, tá certo. E ele enviará os seus anjos com grande, ali fala de Cristo, o Filho do Homem. Vou ler então, desde o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos aqui são os judeus, os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele vai juntar, o filho de Israel, como pastor junta suas ovelhas, ele vai juntar e vai salvar e ele vai apacentar, Ó Senhor Jesus. Ezequiel, aí eu falei de Ezequiel 34, agora Ezequiel 36, vamos dar uma olhada em Ezequiel 36, ainda estou dentro do tema, a restauração do povo de Deus pela vida, tá bom? Ezequiel 36, o que vai acontecer? O que o Senhor precisa fazer para restaurar o seu povo? Agora vamos aplicar na igreja, tá? Olha só, vamos ver versículo 24, lembra? 24 confirma o que eu falei. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, Canaã, tá? Então aspergirei água pura sobre vós e estareis purificados. Quem purifica ainda é a água, De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, versículo 26, irmãos. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra
e vos darei coração de carne. Irmão, durante esses 19 séculos da degradação da igreja, o coração da igreja, o nosso coração se tornou um coração endurecido, coração de pedra, coração religioso, não é isso? Não confia mais no Senhor, o Espírito não tem liberdade de atuar. Mas o Senhor no últimos tempos, no final dos tempos, o Senhor precisa nos dar um coração novo. E o Senhor está nos dando um coração novo e um espírito novo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observareis, e os observeis, né? Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, o Senhor está nos dando coração novo, e o Senhor pôs dentro de nós o seu Espírito. Aqui, irmão, o seu Espírito eu aplico como 7 Espíritos. Chegou a hora dos 7 Espíritos. O Senhor nos colocou no coração novo, Espírito novo, esse Espírito novo, irmãos, o Espírito do Senhor dado nesse momento faz com que nós andemos nos seus estatutos e guardemos seus juízos e a observemos. Sabe o que é isso? Irmão, nós passamos a amar a palavra profética. Quem nos fez amar? O amor reverente à palavra, Isaías 66, ali fala do amor reverente à palavra de Deus. Quem que nos deu esse amor? Quem que nos despertou para a importância da palavra profética? Quem que nos despertou? Irmãos, é esse Espírito. Porei dentro em vós o meu Espírito. Aí vou fazer com que vocês andem nas minhas palavras. Quem que está nos fazendo andar? Os 7 Espíritos. Na era do Apocalipse, os 7 Espíritos. Ó Senhor Jesus. Não sei se vocês estão acreditando nessa minha aplicação, né? Irmãos, Números 14, 24. Estamos no limiar de entrar na boa terra. Mas a velha geração que saiu do Egito caiu no deserto. Por isso, irmãos, vamos limpar-nos da cultura egípcia. Quando falo cultura egípcia, não é só do mundo, do pecado, mundo, mas eu me refiro também ao mundo religioso. Tudo aquilo que nós herdamos nesses últimos anos. Irmãos, agora precisamos limpar, renovar, porque chegou o momento, irmãos, de um coração novo. Chegou o momento de um espírito novo. Chegou no momento de estarmos adequados para Deus colocar esses 7 espíritos dentro de nós, para que nós amemos a palavra e andemos pela palavra, né, e guardemos a palavra, isto é, praticando a palavra. Então, irmãos, Deus precisa ter misericórdia de nós, eu digo nós, da primeira geração. Vocês jovens que estão entrando agora, vocês são da segunda geração. A geração que nasceu no deserto, pôde entrar na boa terra de Canaã, porque já entraram na cultura de Deus. Mas nós que viemos lá atrás, nós somos de outro espírito. Né, Guilherme? Somos de outro espírito. Números 14, 24, como diz: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Até nós que somos da outra geração, irmão, nós temos esperança. Só que nós precisamos ter outro espírito.
Se nós ficarmos ainda como 5 anos atrás, 10 anos atrás, irmãos, ficando lá, saudosistas, não era assim, era de outro jeito, e agora, né, os irmãos aqui, né, imersão na palavra, grito de guerra, né, eu não estou aguentando isso, eu prefiro mais no meu tempo antigo. Tá bom, vai ficar no deserto. Vamos ter outro espírito, outro espírito. Só 2 entraram na outra geração, Josué e Calebe. Mas esse 2 pode se multiplicar em muitos. E eu estou dentro. Ó Senhor Jesus. O cumprimento dessa palavra já ocorre na igreja. Fomos renovados com coração novo e espírito novo. O Espírito tem dado à igreja amor reverente à palavra profética. Foi o Senhor que deu, foi o Espírito que deu, né? A qual recebemos com simplicidade e obediência para praticá-la. E temos desfrutado das riquezas da boa terra por meio da imersão na palavra. Irmão, esse lugar, esse Ezequiel 36, que eu acabei de ler, irmão, não sei se vocês prestaram atenção, versículo 26 fala do coração novo, do Espírito novo. O versículo 27 fala dos 7 espíritos que nos fez andar nos seus caminhos, na sua palavra, segundo a sua palavra, praticamos. Mas versículo 28 fala de uma coisa interessante: habitareis na terra que eu dei por vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O que significa isso? Deus quer que a gente mude, né? Renove a nossa mente. Tem um novo espírito, novo coração. Deus quer colocar o seu espírito em nós, para nós andarmos no caminho do Senhor, amarmos a palavra do Senhor, pratiquemos a palavra do Senhor, mas Ele promete que nos fará habitar na terra que Ele deu para a igreja. Que terra é essa? Que terra é essa? De uma forma doutrinária, no passado aprendemos, não, essa terra é Cristo. Mas esse Cristo você não está desfrutando? Não está desfrutando no seu espírito? Que terra é essa, irmãos? Então eu tenho que ler Hebreus. Vamos para ele, Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Ó Senhor Jesus, eu quero ler para a velha geração, que somos nós, né? Mas renovada agora, né? Versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Senhor, o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, quem está ouvindo a voz agora do Senhor? Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Na verdade, está falando para a nova geração sobre a velha geração, não é isso? Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Você não erra primeiro na prática, nas suas ações, você erra primeiro no coração. Esses sempre erram no coração, não é isso? Eles também não conheceram os meus caminhos. Por 40 anos eles viram milagres, viram tudo que eu fiz, eles não conhecem o meu caminho, né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmão, que descanso é esse? Esse descanso é a boa terra. Para nós, a igreja, irmão, esse descanso é o nosso galardão de entrar no milênio como vencedores. Tende cuidado, irmãos, 12. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando Deus fala e você duvida, e a incredulidade afasta você de Deus. E não só Deus religioso, Deus vivo. É Deus que fala, Deus que age nesse momento. Deus está
movendo-se, agindo e falando, e você está longe, por causa da sua incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão, nenhum de nós, todos que estão aqui, ó, nenhum de nós, porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Não queira ser esses que caíram no deserto, irmãos. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Irmãos, é desobediência. O contrário, irmãos, é obediência. Ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o contrário da incredulidade é crer no Senhor. Por isso, irmãos, nós hoje devemos crer na palavra e obedecer. Isso nos faz da nova geração. Isso nos faz, irmãos, estamos andando no caminho, irmãos, que pode nos fazer entrar na boa terra de Canaã. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Irmão, tomara que, se algum de nós estamos encaixados nisso, que essa noite ganhemos luz. Senhor, será que sou eu? Né? Senhor, eu não quero ser esse. Quero mudar meu coração. Troca, tira esse coração de pedra. Coloque um coração de carne. Põe um novo coração em mim. Põe um novo espírito, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por isso, irmão, vamos ouvir com fé, vamos crer na palavra, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus já fez tudo, irmãos. Eu vou pular um pouquinho, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não sei se vocês entenderam, aqui está falando que foi falado por Davi sobre entrar na terra de Canaã. Mas Davi já estava na terra de Canaã. Vocês entenderam? Então ele não estava falando da terra de Canaã física. Está falando do milênio. Né? Então, irmãos, por isso o versículo 8 fala assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, eles entraram na terra, mas não foi dado descanso. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, irmãos, resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, essa é a nossa esperança. Tem um descanso para nós. Tem um repouso reservado para nós.
mas é somente para os que vão entrar na terra de Canaã. Somente para os vencedores. Por isso, irmãos, se for da geração, vamos buscar ter um novo espírito, um novo coração, deixar que o Espírito de Deus entre em nós, principalmente os 7 Espíritos, e fazer com que andemos na sua palavra, creiamos na sua palavra e obedeçamos na sua palavra, praticando, irmãos, esse é o caminho para nós entrarmos na boa terra de Canaã, como milênio, como recompensa para os vencedores. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, é impressionante. Daqui para frente, irmãos, se você aprendeu a viver dessa forma, crendo na palavra, não é isso? E você hoje, embora você ainda não tenha entrado no milênio, irmão, hoje você já entrou na realidade do descanso. Quem faz a obra é Deus. Você não fica mais desesperado, o que vai dar nisso? As dificuldades, tribulações. Não, você navega nessas águas no descanso, porque Deus está conduzindo tudo. Irmãos, vocês imaginem vocês, se Deus não tivesse me dado a promessa que Ele deu para Moisés em Êxodo 33, eu não teria, primeiro, nem ter aceitado essa responsabilidade. É procurar sarna para se coçar. Não queiram estar na minha posição, sem Deus ter dado a comissão. Eu falei para Deus, afaste de mim esse cálice, não tenho condições de assumir. O Senhor então deu aquela promessa que deu para Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmãos, desde 2017 até o dia de hoje, irmãos, eu tenho experimentado trabalhar no descanso. Imagina, irmãos, eu ter que resolver problemas. Irmãos, eu sou o primeiro que está vivendo na síndrome do pânico. Angustiado, estressado, não é isso? Eu ia morrer de ataque cardíaco. Mas, irmãos, graças a Deus, quem entrou no descanso de Deus, né? Ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Vamos aprender a entrar no descanso, fazer comportagem no descanso, pregar evangelho no descanso, cuidar das pessoas no descanso, não é isso? Servindo na igreja no descanso. Fazemos tudo, irmãos, no descanso de Deus. Aí o descanso do milênio será uma consequência, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo... Onde estou? Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, é tão fácil. Às vezes você estranha imersão na palavra, grito de guerra, né? Por que fazer isso? Não era assim a vida da igreja? Por que fazer isso? Você sabe que eu me lembrei, antes de sentar aqui, eu me lembrei de 2 Reis, capítulo 5. Vocês se lembram daquela história? Segundo livro dos Reis, capítulo 5? Foi agora que o Senhor me fez lembrar. Vocês se lembram dessa história? Não? Não, né? Então dá uma olhada. Hein? Sabe quem é Naamã? O jovem não sabe nem que existe Naamã, né? Naamã era um comandante do exército da Síria. Comandante. Cara, né, bom. E ele era herói de guerra, porém leproso. Final do versículo 1. Herói de guerra, mas leproso. Ele não sabia mais o que fazer, não tinha cura. Aí,
uma menina, né, que foi levado cativa, disse, peraí, tem um profeta que está em Samaria, ele pode te curar. Aí Naamã foi procurar quem é esse profeta. Quem é o profeta? Ih, jovem não sabe, né? Quem era o profeta? Eliseu, não é isso? Eliseu, tá? Precisa ler a Bíblia, tá? Precisa ler a Bíblia. Aí, versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, bom, é que eu não tenho tempo de explicar muita coisa, né? O rei da Síria, né, mandou presentes, tal, e o Eliseu nem deu muita bola, entendeu? Aí o rei da Síria ficou bravo, né? Aí, versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina só, homem importante daquele, veio para uma casa humilde, né, do profeta Eliseu. Então Eliseu nem saiu de casa, né? Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã ficou bravo. Eu sou homem tão importante, quem é você? Nem saiu ao meu encontro, me deu uma fórmula mágica de lavar-me 7 vezes no Rio do Jordão, né? Eu tenho rios na Síria muito melhor. Aqui, ó, não é isso? Onde está? Versículo 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com indignação, ficou bravo, foi embora e não curado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria para ficar curado? Você não faria? Não é isso? Se falar para você subir de joelhos 100 degraus, você para ser curado, você faria. Agora ele mandou você fazer uma coisa muito mais simples, é no rio. Tem que entrar no rio. Entra no Rio do Jordão. Se banha 7 vezes. Mas que maneira estranha de se curar. Aí Naamã falou, você tem razão. Não custa nada tentar isso. Então desceu, mergulhou, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Ele fez de acordo com a palavra profética. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aí ele disse, não aceito, não quero presente. Aí vem aquela história de Geazi, ou Geazi, correu atrás para querer aceitar um presente. Vocês se lembram, né? Aí ficou leproso. Irmãos, imersão na palavra, grito de guerra, né? Exercitar o espírito. Irmãos, é como entrar na água e lavar 7 vezes. Custa fazer isso? Custa fazer isso? Aí insiste, não, eu vou ficar na minha. Aí não vai ser curado. Não é isso? Vamos seguir a palavra. Não é? A palavra falou, vamos seguir. É uma loucura para a mente humana, é? Mas vamos fazer. E saiu curado. Amém. Não, isso aí, na verdade, na última hora eu lembrei, tá? Então, mas irmãos, quem sabe pode nos ajudar. Né? Ó Senhor Jesus. Aí nós cremos, irmãos, que a restauração do povo de Deus de Ezequiel, de 33 a 39, ocorre nos dias de hoje com a igreja em Filadélfia.
Então, eu vou ler o texto que André Miller escreveu com respeito à igreja em Filadélfia. Tá? Vocês vão ver que é exatamente isso. A igreja em Filadélfia representa... vou ler primeiro o texto, né? Vamos lá ler o texto. Apocalipse 3, dá uma olhada. Apocalipse 3. Eu vou ler 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí eu vou ler então o texto que André Miller escreveu, tá? Isso em 1800 e alguma coisa. Ele diz assim: a igreja de Filadélfia representa o fraco remanescente. Irmãos, é exatamente a mesma situação do povo de Israel. Quem Deus vai restaurar e curar e apacentar como ovelhas, irmãos, será o remanescente de Israel. Nós somos remanescentes da igreja. Então, é um fraco remanescente, somos esse fraco remanescente, mas que é fiel à palavra. Olha só que coisa, nós não temos força, nós somos poucos, nós somos fracos, mas, irmão, nós somos fiéis à palavra. E é fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. A principal característica desse pequeno grupo era guardar a palavra da paciência de Cristo, que é perseverança, né? E não negar o nome dele. A condição deles não era marcada por nenhuma demonstração de poder. A igreja em Filadélfia, irmãos, ninguém vê uma demonstração de poder, né? Nós temos, né, 12 senadores no Senado, nós temos, né, 50 deputados, né, federais no Congresso Nacional, nós temos... Não tem nada disso, né? Então, a condição deles não era marcada por nenhuma demonstração de poder, nem nada externamente maravilhosos, mas por uma íntima comunhão pessoal com o Senhor. E o Senhor estava no meio deles como santo e o verdadeiro. Ele é representado como o administrador da casa de Deus. Ele tem a chave de Davi e presta atenção ao que ele escreveu: os tesouros da palavra profética estão destrancados. Não estão mais trancados, estão destrancados para os que habitam dentro da casa. Lembra o que ele falou? Quem está na casa? Quem é o administrador da casa? É Cristo. E ele destrancou os tesouros da palavra profética para os que estão dentro da casa. Quem vive a vida da igreja, a realidade da igreja em Filadélfia. Quem está fora não tem. Não tem a palavra profética, não tem a realidade, né? Então, os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência e, outra característica importante, esperam a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor. Nós não só esperamos, nós apressamos a volta do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero dizer de novo, nós cremos que entramos na era do Apocalipse, a era dos 7 Espíritos. Provavelmente este é o significado do coração novo e do Espírito novo, que Deus porá dentro deles o seu Espírito, para que andem e guardem a sua palavra. Então, dentro desse contexto da restauração da casa de Deus, do povo de Deus, pela vida, eu vou falar Ezequiel 37. 37. Ainda está dentro do contexto da restauração, tá? 37. Porque o Senhor restaurando, irmãos, a realidade espiritual da sua igreja, suprindo graça por meio do fluir do rio da graça.
O Senhor está nos enchendo, irmão, já disse, com toda a realidade espiritual. Nós não somos mais aqueles cristãos vazios, só de nome, só de fachada, né? Vivemos ainda na vaidade. Não, nós estamos sendo enchidos de toda a realidade, toda a verdade, da graça, da verdade, do amor e da luz. Nós vivemos no Espírito, enchendo-nos do Espírito, irmãos, falando entre nós, na imersão da palavra. Irmão, nós estamos o quê? Nós estamos sendo enchidos até a plenitude de Deus. E isso está fazendo parte do nosso viver. A nossa vida conjugal está mudando. Nossa vida familiar está mudando pelo fluir do rio da graça. Não é pela mudança de comportamento exterior, mas é pelo desfrute da graça. Não é isso? Nossa vida profissional, não é? Também está mudando. Aí só resta o que no livro de Efésios? Capítulo 6. A luta. A luta. Agora estamos prontos. O Senhor não restaurou, nos deu o Espírito novo, nos deu o coração novo. Ele colocou os 7 Espíritos em nós. Que mais? Ele nos fez andar na sua palavra, né? Amar a sua palavra e andar nos seus estatutos. E agora, irmãos, estamos prontos. Luta. Porque Deus ainda quer usar a igreja para colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. E quem vai fazer isso é a igreja. Por isso tem esse aspecto de luta, tem esse aspecto, irmão, de exército, tem esse aspecto de guerreiro. E nós, como a igreja, somos o guerreiro que Deus pode usar para essa luta espiritual. Mas não é entrar na loucura de lutar contra os demônios. Não é entrar na loucura, irmão, de lutar contra os espíritos malignos. Não, essa não é a nossa luta. A nossa luta é essa aí. Pregar o evangelho. Resgatar as pessoas. Cuidar delas. Não é isso? Recebendo mais graça pela imersão da palavra, andando na direção que o Espírito nos dá pela palavra, né? Sendo fortalecido pelos 7 Espíritos. Irmão, essa é a nossa luta. Não é querer passar a noite lutando contra demônios, não. Deus me livre disso, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus. 37, Ezequiel 37. Capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes, eu não sei como fazer. Sabe que visão é essa? É a visão da igreja que Deus quer contar depois de 19 anos de degradação. 19 séculos de degradação. Os cristãos, os membros do corpo de Cristo, viraram ossos. Não dá para lutar? Ossos soltos, um monte de ossos. E aí ele perguntou para o profeta: você acredita que dá para reviver? Ele falou: eu não sei. Tu o sabes, né? Senhor, tu o sabes. Aí, versículo 4. Qual é a solução, irmãos? Qual é a solução? Para Deus. Disse-me ele, profetiza estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é a solução de reviver?
os ossos. Qual é a solução, irmãos, de conseguir de novo, né, restaurar, né, a igreja que está degradada? Irmãos, é pela palavra. O Senhor destrancou os tesouros da palavra profética para a igreja em Filadélfia. Profetiza estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Irmãos, vocês não acreditam, irmão, quando fala da restauração e fala do que Deus quer, irmãos, tem uma correspondência muito grande com o livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Encontrou a igreja, em outras palavras, os membros que seriam para a igreja, em que condição? Mortos nos seus delitos e pecados. Mortos e secos, ossos secos. Aí veio o rio da graça. Rio da graça, irmãos, pela graça sois salvos. Ele nos vivificou. E o final do livro do Efésios 2, a graça foi fluindo e foi levando para onde? Irmão, levando para a edificação do corpo de Cristo, da família de Deus, do lugar de habitação de Deus no Espírito. O último versículo, Efésios capítulo 2. Irmão, Deus conseguiu tirar-nos da situação de ossos mortos e no final conseguiu nos edificar a casa de Deus, um edifício e um santuário de Deus dedicado ao Senhor. Se tornou lugar de habitação para Deus. Irmão, não é maravilhoso isso? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso desse mundo. Estou lendo o versículo. Vamos lá, vamos ler o versículo. Para você ter um pouco mais de impressão mais profunda, né? Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Veja se nós não éramos ossos secos. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que ele nos manobra, manipula do jeito que quer, porque sem vida você consegue manipular, fazer o que você quiser. É isso que Satanás fez. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os ossos mortos ganharam vida. E não só isso, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus. Vamos continuar, Ezequiel 37. Eu preciso terminar, senão de novo vou passar do tempo. Vamos lá. 37. Eu li até onde? Versículo 6. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Irmãos, o que Deus quer fazer, irmãos, de indivíduos como pedaços de ossos secos, Deus quer nos ligar. A gente era isolado um do outro, individualista, egoísta, não é isso? Cada um por si, osso seco, sem vida. Mas o Deus quer nos colocar, nos edificar como um corpo de Cristo. Para virar um corpo, osso com osso tem que se juntar. E
como se junta osso com osso, são as juntas, as articulações, os tendões. Aí crescem carne, músculo, não é isso? Aí então começa a formar um corpo. Formar um corpo. Isso, de novo, eu posso falar lá em Efésios capítulo 4, dá uma olhada, Efésios capítulo 4. Você vê como tem correspondência, é maravilhoso. Eu vou até ganhar um pouco de tempo, vou ler aqui diretamente o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, profetizando, a gente ganhou vida. Profetizando, nós passamos irmãos, a nos juntar com outros. Passou a ser possível convivência com outros. E profetizando, nós passamos a ter alguns irmãos, passaram a ser juntas, né? Aquelas pessoas que conseguem juntar membros, né? E alguns, né? E todos fazem parte de cada parte. Aqui fala cada parte, Efésios 4, cada parte é cada membro. Nós temos irmãos que são juntas de suprimento. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos crescendo, né, proporcionando o aumento do corpo de Cristo por meio de nós mesmos, como membro do corpo de Cristo, estamos crescendo. Por quê? Por meio do profetizar. Por isso, o homem de Deus tinha que continuar profetizando. Profetiza, olha aqui, vamos voltar lá, 37. Aí, versículo 6, né, acabei de ler, olha aqui o versículo 7, Ezequiel profetizou. Então, profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, olha, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Irmão, no começo da edificação, você escutava muito barulho, um batendo no outro, né? Um batendo no outro, né? Irmão, não me põe junto com esse irmão, com essa irmã, não. Qualquer um menos ele, menos ela, né? Aí osso batendo contra osso, né? Mas continua profetizando, não tem problema, continua profetizando, né? Ó Senhor Jesus. Versículos 9, então, 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz, profetiza mais. Profetiza, irmãos, a solução é profetizar. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre eles, esses mortos, para que vivam. Aí eu profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ó Senhor Jesus, isso é cumprimento, né? Está em João 5:25. João 5:25, Jesus disse o quê? 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem está ouvindo a palavra profética? A palavra profética não é palavra de homens, é a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem. Quem não ouvir, não vive, mas quem ouvir, viverá. Então vamos ouvir, irmãos. No meio de tanta palavra, escute a voz do Senhor. O Senhor está falando. Eu quero ouvir. Se você ouvir, você vive.
né? A importância de amar a palavra do Senhor, eu não vou ler de novo, que é Isaías 66, versículo 2, tá bom? Para ganhar tempo. Irmãos, e João 14, 23, 24. Os judeus duvidavam que Jesus era o enviado de Deus, então não ouviam a palavra dele. Jesus veio aqui na terra para profetizar, para fazer viver os que ouvirem a voz, mas os judeus não ouviram, né? 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e iremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, vamos ter ouvido para ouvir. Porque Jesus, naquele tempo, irmãos, é como um homem como nós. E as pessoas olhando Jesus falando, é como um homem falando, mas quem que está falando? Não é Deus que está falando, é o homem que está falando. Mas Jesus falou, quem ouve, a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, por isso nós precisamos, ó Senhor Jesus, como os Tessalonicenses, né, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses 2,13, eles ouviram da boca de Paulo, mas eles acolheram como palavra de Deus. E quando eles creram nessa palavra, a palavra começou a operar. E operou eficazmente neles, né? Ó Senhor Jesus. E nós, irmãos, lembra de Efésios, Matias, lembra de Efésios capítulo 2, eu falei a partir do versículo 13 até 16, de que nós, por que era difícil a gente se juntar? Né? Nós tínhamos ainda muita inimizade entre nós, entre os judeus e os gentios, mas na verdade representa a dificuldade que nós temos de nos juntar, nos unir com os outros. Mas Cristo na cruz, Ele derrubou toda a parede de separação, a inimizade entre nós. Não é isso? Ele fez a paz. Tá? Então, eu estou só querendo mostrar para vocês como isso tem tudo a ver com o livro de Efésios. Está tudo ligado. Tá? Ó Senhor Jesus. E acho que vou terminar. Ó Senhor Jesus. Ezequiel profetizou mais e mais, né? Aí esses ossos secos se puseram em pé, né? E se tornou um exército sobremodo numeroso. Vou terminar com o versículo 14 lá em Ezequiel 37. 14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus fala e Deus faz. Deus vai nos colocar na terra. E nós vamos habitar na terra. Irmão, durante o milênio, não sei se vocês sabem, os vencedores, né, o povo de Israel, os remanescentes de Israel, serão restaurados, eles serão os sacerdotes de Deus aqui na terra, para pastorear, apacentar os povos, as nações ficarem depois da grande tribulação, aqui no milênio. Mas os vencedores vão reinar na parte celestial. Mas como reinar na parte celestial? Irmãos, nós não teremos mais esse corpo material, físico. Naquele tempo, a mim, você subir na balança, não vai pesar nada. Não seremos mais matéria. Você sabe que Deus habita na luz inacessível, Ele habita a eternidade. Fisicamente falando, na velocidade da luz, você chega à eternidade. Por quê? Porque o tempo não passa. Sabia disso? É eternidade. E Deus é luz. Eternidade. Certo? Irmãos,
Você sabia que a luz não é matéria? Se fosse matéria, não conseguiria nunca andar nessa velocidade. Porque é uma frequência. Então, nenhuma matéria consegue estar na esfera que Deus está. Consegue estar na eternidade, na esfera da eternidade. Por isso Deus precisa nos dar um outro corpo. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele não tinha mais matéria, mas tinha um corpo. Corpo da ressurreição. Você sabia que os vencedores da igreja, que vão entrar na boa terra de Canaã, no milênio, terão esse corpo. O meu cartão de milhagem das empresas aéreas, eu vou jogar fora. Nunca mais vou precisar de avião, nem de um melhor carro para andar. Irmãos, eu posso ir, se Deus me mandar, né, me mandar para a Austrália agora, eu chego lá. Por isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, hoje vamos amar a palavra profética. O que Deus está fazendo entre nós é coisa do tempo final. Acelerando os passos. 7 espíritos. Vamos cooperar com o Senhor. Vamos sair da nossa mentalidade velha, né? Se o Senhor mandar banhar 7 vezes no Rio do Jordão, vamos banhar-nos. Qual a dificuldade? Né? O que você vai perder? Nada. Você vai ganhar só. Vai ganhar cura. Você vai entrar nesse exército. Aí esse exército, irmão, está pronto para lutar. E o Senhor está ganhando esse exército. Está formando esse exército através de profetizar. Deus está profetizando. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.